É bênção de Deus, meus queridos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês ligadinhos aí no nosso canal Pintor Pregador. É bênção de Deus. Estava aqui trabalhando como sempre, dando aquela esperada aí para a tinta dar aquela secada. Enquanto isso, gostaria de compartilhar com os amados uma palavra ao qual Deus colocara ao meu coração sobre, vamos dar um título: nem tudo é o inimigo, nem tudo é o diabo. Nem tudo é ele que faz nas nossas vidas para que as coisas deem erradas. Eu fico muito triste, às vezes, quando ouço irmãos, companheiros da fé cristã, falar: eu não aguento mais, estou passando por prova, o inimigo tem feito isso, tem feito aquilo, tem destruído a minha vida. Eu não acredito muito nisso, que o adversário tenha tanto poder sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus nos ensina, quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus, herdeiros da promessa. E nos ensina a palavra do Senhor que os anjos do Senhor estão ao redor daquele que teme a Deus. Ou seja, há uma proteção ao nosso redor, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, ou seja, tentando tragar as nossas vidas. Mas há uma proteção espiritual, e muitas vezes nós não vigiamos e deixamos brechas abertas, e através destas brechas o adversário entra e destrói a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento. Então nós possamos saber que às vezes quem dá autoridade para o adversário trabalhar em nossas vidas somos nós mesmos. Somos nós mesmos, não vigiando e deixando brechas abertas. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, ou seja, para que sejamos abençoados na presença dEle. Mas também a palavra de Deus nos adverte que, se não vigiarmos, o inimigo está aí. E o inimigo, para que ele veio? Para roubar, matar e destruir. E como então nós deixamos brechas abertas? Muitas vezes não vigiando, falando mal da vida do irmão, falando mal da vida do vizinho, ou seja, cuidando da vida dos outros e se esquecendo de cuidar da nossa própria vida. Quando nós fazemos isso, falamos mal da vida do irmão, nós estamos deixando uma brecha aberta. Meu querido, minha querida, nós fomos chamados para quê? Para orar, para ajudar, para estender a mão. Não fomos chamados para julgar a vida de ninguém. E quando julgamos a vida do irmão, o que acontece? Deixamos brechas abertas. Você vê, Salmo 101, versículo 5 nos fala que ai daquele que defama o seu irmão às escondidas, eu o destruirei. Deus está falando. Não devemos defamar a vida do nosso irmão, não devemos apontar, devemos cuidar da nossa própria vida, da nossa própria família. Às vezes cuidamos da vida do filho do vizinho e nos esquecemos de cuidar da vida do nosso filho. Falamos: olha lá, o vizinho, o filho do vizinho está usando droga, o filho do irmão está fazendo isso errado. Mas às vezes nós nos esquecemos de se assentar com o nosso filho e ensinar ele no caminho que ele se deve andar. Porque hoje a gente vê tantos filhos de cristão, às vezes, fazendo coisas erradas. A pessoa fala: mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É o mundo está assim, a gente fala, mas a palavra, nós não devemos acreditar no mundo, devemos acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que se nós ensinarmos o filho no caminho que se deve andar, quando ele estiver mais velho, ele nunca vai desviar deste caminho. Mas não é só falando, irmão, não é só lendo a Bíblia, é o que? É dando um bom exemplo dentro da nossa casa, é não discutindo na frente dos nossos filhos, é não brigando. Corrigir o filho, às vezes não é bater o filho, é sentar com ele e falar: filho, você errou. Às vezes nós esquecemos que nós também fomos criança e que nós erramos também. Então, se o filho errar, senta com ele e fala: filho, não é legal fazer isso, olha só, o pai está triste com você, a mamãe como que está triste, você fez isso, procura não fazer isso, meu filho. É o que? Conversar, chamar o filho para um diálogo. Lembre-se, o teu filho, tenha ele como seu melhor amigo. Às vezes nós conversamos tanto
com os irmãos, converse também com teu filho. E por que não falar também da esposa, do esposo? Será que acordamos de manhã, damos um abraço, beijamos a nossa esposa, o nosso esposo, falar: tenha um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, como eu te amo. Se declare para a sua esposa, para o seu esposo. Isso faz bem para o seu casamento. Ou seja, começa a tampar as brechas. Nem tudo é inimigo. Às vezes somos nós mesmos que não vigiamos. Às vezes também estamos no nosso trabalho, o nosso patrão fala para a gente fazer alguma coisa, a gente faz reclamando. Não, faça igual José. José, mesmo em meio, quando estava preso, ele fazia o de melhor dentro da sua cela, e o Senhor honrou José. Mesmo na prisão, o Senhor honrou ele. Tudo que ele fazia bem, ele fazia alegre. E onde ele estava, depois medite sobre a vida de José. Medita, dê uma lidinha na Bíblia, aí você vai ver um exemplo de homem ao qual foi José. Mesmo em meio às provas, às dificuldades, não importa onde ele estava, ele sempre tampava as brechas. Ele nunca deixava a brecha aberta. Então o inimigo não podia entrar. O inimigo até tentava, mas tentava destruir a vida de José. Mas José sempre dava um exemplo cristão, e Deus sempre honrava ele. Então, se você estiver em meio à prova, em meio à dificuldade, não murmure, dê o seu de melhor, louve a Deus, porque é melhor louvar do que reclamar. Porque quando nós só murmuramos, nós tardamos as bênçãos de Deus. Murmurar também é uma forma de deixar a brecha aberta, viu? O inimigo entrar e destruir. Se você está meio à prova, glorifique, confie no Deus ao qual você serve, dê o de melhor, e você vai ver que Deus vai abençoar cada vez mais a sua vida. Meus amados, aprendam a tampar as brechas, vigie mais. O inimigo ele não tem poder para tocar na sua vida se você fechar todas as brechas, porque a palavra de Deus nos fala que não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Então feche as brechas, feche todas as brechas, ore, jejue, cubra a sua família em oração, em jejum, e você vai ver que Deus vai abençoar muito a sua vida. Amém, meus amados? Depois a gente fala mais sobre isso. Esse é um assunto muito gostoso de se falar. Eu falo isso porque eu aprendi a tampar as brechas do meu casamento, aprendi a tampar as brechas da minha família, e isso tem dado certo. Eu tenho tido uma família abençoada. Eu passo por provas, por dificuldades, mas o que? Hoje a minha família passa junto comigo, me dando apoio, me colocando para frente, porque eu aprendi a tampar as brechas, ter a minha esposa como amiga, ter os meus filhos como amigos na minha vida, mantendo diálogo com eles. Então pratique isso na sua vida também, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Tampe todas as brechas na sua família, no seu trabalho, na igreja, vigie mais. Às vezes nós não conseguimos ganhar almas para a nossa família, para Jesus, porque vamos no culto, e quando chegamos em casa, de vez de falar da palavra, falar que foi uma bênção, fala: ai, eu não vou mais na igreja, aquela irmã fica me olhando assim, o irmão não me deu a paz do Senhor. Meus amados, vamos na igreja para olhar a Deus, para olhar a Cristo, Ele é o alvo. E todo lugar que tem pessoas, infelizmente é assim. Não é porque estamos na igreja que ali só vai ter santo, não. Às vezes tem pessoas que não vigiam, mas nós não devemos apontar, e muitas vezes somos nós que não vigiamos também. Que possamos olhar para a nossa vida e corrigir os nossos erros antes de corrigir o erro do irmão. Amém? É bênção de Deus. Depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Tchau, a paz do Senhor Jesus. E espero que esta palavra sirva aí para alguma coisa na sua vida, e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Tchau, a paz do Senhor Jesus, e continue ligadinho conosco no nosso canal Pintor Pregador. Vamos ver se a gente consegue colocar uma mensagem por dia, uma mensagem por semana. E você que tem alguma dúvida, coloque aí a sua dúvida, escreva aí no canal, deixe a sua dúvida, e com o auxílio do Espírito Santo de Deus, vamos tentar responder as suas dúvidas, tá bom? Tchau, e a paz do Senhor Jesus.